César, quem é o César Coutinho? Qual a sua experiência na internacionalização de negócios? Como você foi para os Estados Unidos? Conta um pouquinho da sua história para que todos te conheçam. Primeiramente, mais uma vez, bom dia. É um prazer estar em Recife. É um prazer estar em Pernambuco. É um prazer estar no Nordeste, até porque eu sou nordestino. E eu iniciei minha fase de infância, adolescência, início da minha fase adulta, foi aqui em Recife. Então, eu sou engenheiro mecânico de formação, me formei pela Universidade Federal de Pernambuco, e depois eu fiz outros cursos e comecei a mudar de local, e pela minha maturidade, não é pela idade, eu não vou citar muito aqui, porque senão vai demorar os 30 minutos que eu já estou vendo aí, que não posso extrapolar. Então, eu realmente tenho muito orgulho de estar aqui em Recife. Recife é uma terra que eu amo, onde eu vivi grande parte da minha vida, e é um pouco do que eu posso estar aqui com vocês, é estar em casa. A minha vida profissional foi muito na carreira corporativa, né? Eu dirigi algumas grandes empresas aqui no Brasil, depois eu desenvolvi 2 startups que negociei de meios de pagamento, e sempre na minha história eu trabalhava sempre empreendendo nas empresas onde eu dirigia, onde eu presidia, e depois eu passei a empreender nas minhas próprias empresas com sucesso. Sucesso não quer dizer falta de dificuldade, sucesso não quer dizer pedrinhas no caminho. Sucesso faz parte desse processo de ganho e perda, onde o saldo tem que ser mais de ganho do que de perda. Eu vi na fala dos interlocutores inicialmente, o Leonardo e demais, a palavra conexão, a palavra dizer aquilo que você fez já como exemplo, ou como você fez para chegar nos Estados Unidos como exemplo. Então, nesse contexto, eu acredito que eu posso contribuir muito com vocês pela minha experiência pessoal. Depois de algum tempo residindo em São Paulo, muito tempo, depois de negociado a empresa, eu decidi com a minha esposa passar o ano sabático nos Estados Unidos. E esse ano sabático, na minha inquietude, ele demorou quase 6 meses, nem chegou a 6 meses. E eu fui desenvolvendo nos Estados Unidos aquilo que também desenvolvia no Brasil. Eu desenvolvi uma aceleradora de negócios. Então, hoje nos Estados Unidos, eu sou diretor executivo e sócio de 2 empresas. Depois a minha sócia Gislene vai ter o prazer de tê-la aqui conosco. Então, nós temos uma empresa que trabalha com imigração, empresa imigratória, uma empresa totalmente independente, à parte, porque tem que ser à parte. Ela trabalha com os vistos que concedem green card. E nós temos uma empresa de negócios, que é a Truex Business, que é uma aceleradora de negócios. Ela viabiliza negócios dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos e do mundo para os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos o ponto focal, mas necessariamente não somente o único fim. Então, como o Glaucio comentou há pouco, a nossa experiência, apesar da minha maturidade, quando eu fui para os Estados Unidos, foi de reaprendizado. E eu já diria a você que o primeiro caminho para ter sucesso é ter humildade, saber que você vai ter que aprender sempre, independente da sua idade. Então, esse fórum aqui, esse painel aqui, com as pessoas que estarão conosco, eu tenho o maior prazer aqui de falar que os painelistas são todos de alto nível, valido todos eles. A nossa missão aqui é ajudar a que os ouvintes, sejam online, sejam presentes, nós possamos contribuir, que vocês encurtem etapas para estar no mercado americano, para estar no mercado do mundo, quem sabe para conviver no mercado americano, necessariamente não para morar. Então, isso tudo é o que nós queremos falar para vocês, e mais uma vez é um prazer. Obrigado, Coutinho. Existem algumas pessoas que estão online também nos assistindo, que não puderam estar. Então, para elucidar muito bem sobre a assertividade, porque para o empreendedor, César, errar no investimento é algo que compromete todo o processo. Então, quais são os erros que mais ocorrem no processo de levar o negócio para o mercado americano? Perfeito. Primeiro, aqui, quando nós falamos da Truex Business, sintam-se todas as entidades de classe.
todas as entidades que fomentam o negócio dos Estados Unidos como vejam-nos como facilitadores. Nós ajudamos a acelerar, a facilitar. E no contexto de internacionalização, eu diria que isso é para o pequeno, para o médio e para o grande empresário. Sejam humildes na hora de pensar no mercado externo. Entendam que, por melhor que sejam os seus produtos, os seus serviços, eles merecem, muitas vezes, tropicalizações. E acredito que um dos maiores erros de qualquer nível de empresário é a ansiedade e é não admitir que você pode ter que adequar o seu produto ou seu serviço a outro país e, muitas vezes, entender que não é o melhor momento ainda de ir do ponto A para o ponto B. E o que nós ajudamos a vocês, com toda a sinceridade, é até dizer não, quando o momento é dizer não, e dizer muitas vezes que há caminhos para que você tenha que ajustar o seu negócio para poder ter sucesso no mercado americano em qualquer dimensão. E tudo isso passa, eu sempre cito o exemplo de um clínico geral, de um médico, quando ele quer dar um diagnóstico para determinado cliente, ele pede geralmente os exames médicos. Geralmente um médico, eu não sou médico, por favor, eu sou engenheiro, administrador, médico não sou, mas geralmente o médico, ele não vai assim, a não ser que seja um médico de família, né, que aqui tinha muito, pelo menos na minha época, que conhece o seu paciente totalmente, ele pede exames. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Nós não avançamos em qualquer negócio nos Estados Unidos sem uma boa pesquisa de mercado. Não fazemos nada, nada, porque eu quero ser sócio do seu projeto. E, às vezes, literalmente, ser sócio, tá? Então, preciso saber se aquele produto, se aquele serviço, se aquela ideia, porque também nós fazemos um processo de que o empresário, ele tem um sonho, ele tem uma ideia, mas ele tem um projeto greenfield, ele tem assim, um mapa, mas ele quer começar e desenvolver um projeto novo. Então, assim, faça uma boa pesquisa de mercado em empresas sérias e se assessorem por empresas sérias que possam dar a você essa continuidade com sucesso. Eu digo muito, eu tenho exemplos vários, infelizmente positivos e negativos, de empresários que foram para o mercado americano, nos procuraram, propusemos uma pesquisa, acharam que não era conveniente e depois voltaram com $1 milhão já de prejuízo, desperdiçando oportunidades imensas. Nós temos exemplos aqui no segmento alimentício, que é um segmento que requer muito cuidado ao você levar para um outro país, que é uma questão cultural, tem aspecto de preço, menu, tudo da forma. Nós temos grandes restaurantes brasileiros, marcas que continuam aqui pujantes, que foram para os Estados Unidos, que foram para Miami, que foram para a Flórida, e que em um ano fecharam as suas portas. Por quê? Porque não adequaram ao mercado americano, grandes redes de fast food. Então é isso. Então eu diria que o primeiro passo, William, é você ter tranquilidade, controlar a ansiedade, ser estruturado, planejado e procurar assessoria de quem pode contribuir com ele nesse caminho e fazer uma boa pesquisa de mercado. Se alguém disser a você que vai avançar contigo sem qualquer pesquisa, coloque uma pulga atrás da orelha, por favor. Mas é apenas um conselho. Perfeito. Coutinho, existe uma preocupação quando se fala em investir fora do país, porque tem pessoas que estão buscando também trazer recursos para cá. A preocupação é no seguinte ponto: nós não viemos aqui para tirar dinheiro do Brasil, nós viemos aqui para gerar, fomentar negócios. Existe no setor privado americano investidores que também têm interesse em investir no Brasil, porque é bilateral, né? O projeto ele traz esse segmento no sentido bilateral, daqui para lá, de lá para cá. Essa pergunta é muito boa, porque o nosso papel justamente é este. Vamos lá. Quando nós falamos de internacionalizar a sua empresa, o seu negócio, levando uma unidade ou um novo negócio para os Estados Unidos, eu estou propondo que vocês tornem-se multinacionais. Tornem-se uma empresa que sua marca já tenha um valor diferenciado.
não só a marca, mas o que a marca vai realizar. Então, na hora que você exporta, na hora que o Sebrae contribui, na hora que a Pesca contribui, ela contribui para você ter um incremento de receita na sua corporação que vai ser multinacional. E lógico, esta empresa que vai para os Estados Unidos, essa empresa, através de um processo que eu explico na sequência, nós ajudamos a valorizar a sua empresa. E necessariamente não é obrigado você ser um mega capitalizado para ir para o mercado americano. Se você tem uma boa empresa, um bom negócio, nós brincamos sempre, nós ajudamos a embelezar a noiva e arrumamos pretendentes. Então, nós temos sim condição de ter investidores anjos, family office, empresas do mais investidores dos mais diversos perfis e tamanho, para que nós possamos justamente fazer a ligação do bom negócio com o investidor, com o sócio que possa agregar valor, inclusive, não é só investir, é aquele que tenha o seu DNA, que possa somar, que 2 mais 2, de fato, lá, não seja somente 4, seja maior do que 4. Então, o nosso objetivo, desculpem, nosso objetivo de daqui para lá é isso, e ao mesmo tempo, na hora que eu estou em Recife, estou em Pernambuco, estou no Nordeste, e já aconteceu isso em João Pessoa, já aconteceu isso em Natal, existe e vai acontecer mais tarde no NAU, como falou o Glaucio, rodada de negócios. Eu fiquei espantado com a qualidade de bons negócios existentes que foram apresentados. Então, esses negócios, primeiro, são negócios que, horas, alguns são já para você levar para o mercado americano, e muitos, desculpem, e muitos que você tem condição de mostrar a investidores que estão lá nos Estados Unidos e que possam interessar em investir aqui. Então, deixar bem claro que a nossa relação é uma relação bilateral. E bilateral, tendo os Estados Unidos como ponto focal, nós temos um braço na Europa, um braço nos Emirados. Então, a gente aqui está falando da relação Estados Unidos-Brasil, Brasil-Estados Unidos, mas eu estou olhando sempre mundo, e é esse o nosso papel, ou seja, de ser esse elo de ligação entre negócios, justificando que nós não somos de nada contra ser uma consultoria. Nós usamos elementos, informações consultivas como meio e não como fim. O nosso processo é de realmente incubar a empresa, acelerar a empresa, desde da sua pedra fundamental nos Estados Unidos até a plena operação, e muitas vezes operando a empresa com os seus sócios morando aqui, ou em processo de transição para os Estados Unidos, quando eles optam pelo Green Card, e aí nós podemos antecipar a receita dele em dólar, para quando eles cheguem de um processo consular, por exemplo, que a Gislene vai comentar, já tenham já a empresa, pelo menos, em fase de pré-operação. Ótimo. Um tema muito atual são as startups. E nós vimos aqui inúmeros projetos, tanto Natal quanto João Pessoa, e aqui não tem sido diferente. Existe espaço para startups no mercado americano? Sim, como eu já falei, não há limitação do tamanho da empresa, não há limitação do segmento da empresa, desde que seja bem pesquisado, bem analisado, existe. Inclusive, eu sou fruto também de startups, então eu sei o que é isto, eu sei o que é desenvolver bons projetos e também apanhar com projetos que a gente pensa que é bom, mas não são viáveis para aquele momento. Então, me agrada muito, William, me agrada muito a vocês todos aqui, desenvolver esse processo para as empresas que estão no Nordeste, que estão em Recife. Até para explicar um pouco mais, não sei se você vai perguntar alguma coisa, já vou antecipar, William. Quando eu falo de internacionalizar o negócio, como é que é esse caminho, não é? O cliente, a empresa, qualquer um de vocês nos procuram, mostram, nos informam a sua ideia, o seu negócio, a sua empresa. Nós fazemos uma avaliação, propomos, como já falei, uma pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, ela sendo positiva,
ela tendo um caminho de norteamento para a direita ou para a esquerda. Aí vem o primeiro diferencial. Nós acreditamos tanto no que nós dizemos, no que nós pesquisamos, deixando claro que nós temos comigo uma estrutura de especialistas nos Estados Unidos. Então, eu brinco sempre o clínico geral, acompanhado por vários especialistas. Então, na hora que nós definimos e observamos que a pesquisa direciona por um caminho, e esse caminho é viável, nós acreditamos tanto no que nós fazemos, que nós damos a mão ao cliente, se ele quiser, no próximo passo. Nós simplesmente não entregamos ao nosso cliente, ao nosso amigo, um documento e que eles sigam como quiserem. Podem sim fazer isso se quiserem. Não há nenhum comprometimento nesse aspecto. Mas o ponto fundamental é que, se eles quiserem dar sequência com o trabalho conosco, nós vamos elaborar um plano de negócio estruturado para o mercado americano, onde a pesquisa de mercado é um insumo para o plano de negócio. A esse plano de negócio concluído, em função do apetite do empreendedor, se ele vai tocar com capital próprio, se ele vai ter uma parceria, nós elaboramos um teaser e vamos fazer uma exposição da empresa em roadshows. Nós temos internamente já alguns investidores da casa que gostam de projetos inovadores, de bons negócios. Nós fazemos uma apresentação interna, depois externa, e geralmente nós conseguimos para bons negócios, bons investidores. Isso total, parcial, o equity de acordo com a definição do plano de negócio. Vencida essa frente, nós passamos para a etapa de infraestrutura, as mais diversas, desde operacional, marketing, tecnologia, ambiente online, offline, espaço físico e, na sequência, o desenvolvimento comercial. Então, nós ajudamos, contribuímos com o empresário em todas essas etapas, parcialmente ou totalmente. Ou seja, nós não somos consultores. A minha história é de executor e a história do time é de executor. Está bem claro as diferenças. Por isso que as consultorias, os diversos painelistas que estarão aqui conosco, eles são parte do todo. E aqui eu estou tentando aglutinar todo esse processo dentro da composição de uma empresa. Então, é isso que nós gostamos de fazer, queremos fazer, e nesse contexto, qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer porte, pode trabalhar conosco. Já eliminou praticamente duas perguntas aqui. Está vendo? Eu estou querendo deixar tempo dentro do espaço para alguma pergunta, se for necessário. Ele falou que se viria uma pergunta posterior a essa, já está no caminho. Ótimo, Coutinho, isso é muito bom. O empreendedor não pode perder tempo, né? Está ótimo. Sobre licenças e registros, existem algumas dúvidas, né, na internacionalização. O que você pode falar? O que precisa cumprir? Quais são os requisitos? Me fala um pouco sobre isso. Eu diria que nos Estados Unidos existe muita regulamentação, mas pouca burocracia. Existem, eu acho que são 438 entidades reguladoras nos Estados Unidos, entre as quais o FDA, que alguns conhecem bem, de alimentos e remédios, e o USDA, da parte agrícola, e mais 436 legislações federais, fora as estaduais e municipais. Mas tudo isso é muito simples, não é um processo complexo, desde que bem assessorado. Você cumprindo os pontos, você consegue evoluir positivamente. Mas é sim necessário você, na hora de fazer essa pesquisa de mercado, e essa pesquisa, ela agrega esse valor, nós temos que definir as questões regulatórias, e vocês têm que observar muito as questões de registro de marcas e patentes, porque um bom projeto, um bom negócio, e acontece com grandes empresas, inclusive. Eu tenho casos de empresas enormes mesmo, mas grande, que não tinha a sua marca registrada nos Estados Unidos. Entendeu? E sorte que a marca não tinha registrado ainda. Porque senão, imagine uma coisa dessa na mão de alguém que faz como hábito, que faz como negócio, registrar marcas. Então, tenham cuidado com essas questões. A questão trabalhista,
as questões tributárias. Tributárias vão ser tratadas aqui pela Carol Lasson, que também vai falar das ajudas tributárias, mas diria que é muito importante, sim, William, observar todas as questões regulatórias de qualquer que seja o seu empreendimento. Perfeito, Coutinho, obrigado. Como posso iniciar meu negócio nos Estados Unidos sem estar morando no país? Esse é um ponto também interessante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já consegue iniciar algo sem estar morando? Já dá para ir desenvolvendo um projeto? Fala um pouquinho sobre isso. Eu não quero tirar a fala da minha sócia Gislene na questão imigratória. Não vou tirar as falas, mas é curioso o seguinte, aquela moça bonita lá atrás. Deixa eu explicar a vocês. Nós, como eu falei, nós trabalhamos com assuntos imigratórios totalmente independentes, ou seja, nós não podemos ter essa empresa de advocacia misturada com esta aqui. E eu sou sócio desta aqui, não advogado que eu sou, porque essa empresa imigratória ela tem sede em DC, aonde não advogados podem ser sócios de advogados. É bom ficar registrado aqui para todos isto, que eu estou de acordo com a lei. Então, primeiro, esse é um fato. Então, nós temos, sim, uma empresa de advocacia que concede, que viabiliza vistos que concedem green card. Então, vou dar um exemplo muito prático. Muitos empresários viabilizam conosco o processo, aplicam um visto consular, que demora 1 ano. Você fez a pergunta, me repete só o texto inicial da pergunta. Como eu posso iniciar o meu negócio nos Estados Unidos sem estar morando no país? Exatamente isso. Então, neste caso específico, quando você aplica um visto consular, aqui mesmo de Recife, esse processo ele demora em torno de 1 ano, e a Gislene, depois aqui, depois em fóruns privados, pode falar com você a respeito. E nós temos alguns clientes que, ao aplicarem um processo, eles iniciaram uma negociação conosco da internacionalização da sua marca, do seu negócio. E foi para e passo aquele que eu falei. Vieram conosco, elaboraram a pesquisa, o plano de negócio, nesse caso não precisavam de investimentos, desenvolver a empresa, e eu posso citar uma delas que está conosco agora, que é sócia nossa, a rede de hotéis Noble. Nós estamos desenvolvendo um projeto de hospitalidade nos Estados Unidos, chama-se Truex Hospitality, e não somente nós ajudamos ao empresário iniciar o seu negócio não estando morando lá, porque nesse período de 1 ano eles não estavam morando lá, mas agora a empresa já está operacional, e ele não esperou chegar lá para iniciar o processo. Isso é um tipo de possibilidade. A outra possibilidade é uma possibilidade de você não querer ir morar nos Estados Unidos, querer ter uma empresa nos Estados Unidos e fazer visitas como dono, como proprietário, e nós ajudamos a gestão dessa empresa em qualquer local dos Estados Unidos. Nós, particularmente, por uma questão familiar, eu estou sediado em Orlando, na Flórida, mas nós atendemos o mercado americano, sempre destacando que temos preferências com relação à Flórida, com relação a ser um estado que congrega muitos países no mesmo local. Isso facilita muito no seu projeto piloto. Perfeito. Com essa abertura que você deu agora falando sobre a Flórida, qual estado americano você recomenda para o início de um projeto de internacionalização? Flórida e Texas, por questões tributárias e pelo ambiente que você consegue ter de desenvolvimento. E repito o que eu falei anteriormente, a Flórida ela ajuda a que você possa testar o seu modelo, atendendo a diversas comunidades de países, não é? E eu sempre digo que você, ao desenvolver o seu produto, o seu serviço no mercado americano, vocês podem até começar pelo brasileiro, mas não foquem só o mercado brasileiro, foquem nos Estados Unidos, porque aí a sua possibilidade de sucesso é muito maior. Então, você pode nichar inicialmente, mas entendam que o melhor caminho é de você olhar o mercado americano como um todo. Perfeito. Nós vamos já caminhando agora para abrir para as perguntas, mas antes,
Qual o seu recado para o empresário do Nordeste que deseja iniciar uma expansão aos Estados Unidos da América? Dito tudo que eu falei, primeiro é acreditar. Se você dá certo aqui, você pode dar certo lá. Acreditem, com certeza, nós nordestinos, eu brinco sempre, estamos acostumados a tirar água de pedra, né? Então, a primeira fase já vencemos, que é acreditar, que é ter perseverança, que é ter boas ideias. Aqui eu sei que Recife, eu quando convivi aqui parte da minha vida, eu sei, aí eu vou falar agora com um certo barrismo, as cabeças que tem aqui em Recife, as cabeças que já foram para o mundo, outros continuam aqui, centros médicos, centro de tecnologia. Tem um senhor aqui que eu tenho um grande orgulho de citar o nome dele, João Carlos Pai Mendonça, né? Que esse eu tive o prazer de conviver com ele e de trabalhar com ele no Hipercard, quando o Hipercard estava começando. Então, é isso. Então, o primeiro é a perseverança do nordestino, com bons projetos. Eu quero ser o elo de ligações para que vocês tenham sucesso, humildemente. Muito obrigado, César. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Você que tem alguma dúvida, está diante do César Coutinho. Fique à vontade. Clarinha, por favor. Seu nome, por gentileza. Juliano. Coutinho, bom dia, Juliano. Pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Vou entrar um pouquinho só no âmbito da comunicação. Como você falou aí, essa questão da tropicalização, da regionalização do negócio ao chegar nos Estados Unidos. Quando você citou aí o seu processo, você citou o marketing dentro de um dos itens. Esse processo do marketing, ele também abraça essa orientação da adequação, nome, marca, tudo isso que é necessário para se concluir o processo, dá todo esse suporte de entendimento também? Com certeza, também. Quando eu falo marketing, entenda o marketing integral. Então, com certeza, sim, muito bem colocado, muito bem lembrado. Eu aqui dei o panorama para vocês, assim, um overview dentro do tempo que a Clara me deixou, né, somente 30 minutos, não seria aqui 1h30, tá? Mas, com certeza, em qualquer aspecto. Quando eu falo fomentar negócio nos Estados Unidos, nós temos, sem qualquer arrogância, a condição de contribuir com você em todas as etapas, com muita profundidade. Obrigado, Coutinho. Bom dia, me chamo Bruno, sou da Cooper Têxtil, lá de Itacaratu. E em relação à segurança contratual, o que é que a gente pode comentar, Coutinho? Porque exportação tem risco, né? Risco grande, a gente vem passando por um processo de capacitação e se fala muito na insegurança de exportar, né? De mandar um produto e o produto não ser bem, digamos, vou falar bem de forma objetiva, de ser pago, de ter a segurança de receber, né? Porque não existe, pelo que eu entendi nas capacitações, uma segurança jurídica que amarre isso, né? Existe um apoio dos consulados, das embaixadas, tal. Mas o que é que o senhor poderia comentar sobre isso? Eu vou comentar aqui a minha opinião extremamente cartesiana, tá? Para mim, exportação é você enviar o seu produto para um ponto A, que é um distribuidor, que é uma empresa sua, que vai estar lá contabilmente, que vai estar lá com... É uma empresa, sim, que tenha... Não é complicado você abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você pode ser sócio da empresa americana tranquilamente. Você pode ser sócio de 10 empresas americanas. Você ter lá um distribuidor, ter lá um agente seu, ter lá um preposto seu, que seja o responsável com contratos americanos para você daí fazer a venda para o consumidor final. Eu vou dar um exemplo muito simples para você, muito parecido. Há 6 meses atrás, talvez, pode ser isso, tinham cerca de 30, 40 containers de açaí apodrecendo no porto de Miami. Porque você acreditou que alguém distribuía para alguém e enviou esse produto para lá, ninguém recebeu, ninguém pagou, apodreceu. Então, eu te respondendo aqui, trazendo para casa essa informação, qualquer necessidade que você tenha de fazer exportação, de verificar segurança jurídica, nos procure. De novo, aqui, deixar bem claro aqui, isso foi muito bem definido pelo Glaucio e a equipe, e eu concordei plenamente.
Eu aqui não estou vendendo as empresas das quais sou sócio. Eu estou dizendo exatamente o que eu faria se fossem vocês. Tá certo? E o que eu puder ser de facilitador de vocês, farei com o maior prazer. O que pudermos avançar, faremos como é fazer. Destacando que, como aceleradora que somos, em alguns casos, não é a maioria, nós, inclusive, nos tornamos sócios dos nossos clientes no passado, porque acreditamos tanto naquela caminhada com eles, que nós viabilizamos negócios com eles. E respondi, ou seja, não faça nada, se você tem uma base contratual lá nos Estados Unidos, e na minha opinião. Perfeito. Obrigado, Bruno. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Ok. Só deixar aqui bem claro que nós estamos com a agenda aberta, tá? Então, qualquer dúvida nesse sentido, nós estamos com a agenda aberta para que possa atendê-los, como aconteceu em Natal, como aconteceu em João Pessoa, também à disposição de vocês aqui com uma agenda para que possamos avançar, né, Coutinho? Tratar negócio caso a caso. Com o maior prazer, e mais uma vez, é uma satisfação muito grande. Desculpa. Vai entrar naqueles preceitos do FDA, tá? Mas é um processo normal. Nada é normal e possível, sendo que existem exportadores, existem produtores que acham que vou mandar para lá e lá vou começar a vender. Acredite se quiser. E aí você não vende nada. É melhor botar a sua marca lá, botar a sua marca aqui. Então tem alguns detalhes que eu falo mais uma vez, merece aconselhamento de pessoas que estão fazendo isso há muito tempo lá, de forma normal. Muitas dessas respostas no passado eu não tinha, apesar de conhecer bastante aqui. Perfeito. Queridos, muito obrigado. Obrigado, César Coutinho. Obrigado a todos. Um ótimo dia. Salva de palmas para o Coutinho, para vocês também por estarem aqui. Nosso muito obrigado.